RIBcast. Tudo o que você precisa saber sobre o Registro de Imóveis Brasileiro. Olá, comunidade registral e principalmente você que está aí do outro lado tentando entender, afinal, como funciona o registro de imóveis na prática. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do RIBcast, o podcast oficial do Registro de Imóveis do Brasil. Vocês já me conhecem, eu sou Érica Stocco, diretora de comunicação do RIB, e sigo com vocês na missão de traduzir o universo registral para a vida real, mostrando como tudo isso afeta diretamente a segurança, o patrimônio e até os sonhos dos brasileiros. Hoje o tema é daqueles que todo mundo acha que entende um pouquinho, mas quando chega a hora de criticar, de sugerir, de comprar um imóvel, fazer uma regularização ou atualizar um documento, surgem os medos, as dúvidas, as desinformações e até alguns mitos que passam de geração em geração. O episódio de hoje se chama Desmistificando o Registro de Imóveis, o que é mito e o que é verdade. Porque vamos combinar, quem nunca ouviu dizer que a escritura é a mesma coisa que registro? Ou que matrícula é só um papel a mais? Ou ainda que cartório inventa exigência e é burocrático? É caro demais, demora demais. E para tanta informação mal explicada, muita meia-verdade, muita falta de orientação, esse episódio vem para trazer clareza, mostrar a lógica por trás do registro de imóveis de forma simples, direta e sem juridiquês. E para essa conversa tão necessária, hoje nós temos duas grandes convidadas que, mais do que ninguém, sabe como traduzir o que acontece dentro do Serviço de Registro de Imóveis brasileiro. As nossas grandes diretoras de comunicação que fazem todo o falar verdadeiro do registro de imóveis para a nossa sociedade e para o nosso Brasil. Hoje, com grande honra, temos a nossa convidada e diretora, Ana Cristina de Souza Maia. A Ana Cristina de Souza Maia é oficial titular do Cartório de Registro de Imóveis de Mariana desde 2004. Mestranda em Direito Profissional pela Fundação Getúlio Vargas, tem atuação destacada na atividade registral, especialmente nas áreas de regularização fundiária, comunicação institucional e relações interinstitucionais. É diretora de comunicação do ENR, vice-presidente das relações institucionais do RIB Minas e diretora social do IRIB, representando a classe em debates nacionais na interlocução com órgãos públicos, judiciário e sociedade. Além disso, é professora palestrante e pesquisadora da área registral e regularização fundiária e participa ativamente, vamos até colocar, não é ativamente, é efusivamente, porque que honra termos a Ana como nossa diretora de comunicação e como nossa grande embaixadora da regularização fundiária no país. Participa ativamente de eventos e iniciativas que buscam modernizar, aproximar e comunicar o registro de imóveis em linguagem acessível à população. Que honra, Ana! Obrigada por estar aqui com a gente. E Érica, imagina. A honra é toda minha. Eu que agradeço o convite. Já faz um tempo, né, que eu estou tentando participar aqui do RIBcast. Dessa vez, graças a Deus, bateu a agenda. Uma agenda Girl Power. Estou muito feliz de estar aqui. A Ana é muito disputada entre nós registradoras de imóveis para participar de todos os projetos. É uma pessoa que sempre pensa fora da caixa e que a gente sempre tem muito orgulho de dizer: trabalhamos com você. E para completar essa dupla, eu diria até explosiva de comunicação, nós temos a nossa grande diretora de comunicação também do IRIB, Caroline Sales Monteiro Cabral, é oficial titular do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Alagoinha, Bahia, presidente da Associação de Registradora de Imóveis da Ariba, integrante da coordenação de comunicação do projeto Elas e diretora de comunicação do IRIB.
É mestranda, é mestre, né, Carol? Ou é mestranda ainda? Mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas e doutoranda em Direito pela Unimar e especialista com formação para o Magistério Superior em Direito Tributário e em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Anhanguera. Caroline atua tanto na prática registral quanto na comunicação institucional, traduzindo conceitos jurídicos complexos para o cidadão e fortalecendo o diálogo entre o registro de imóveis e a sociedade. Que honra, Carol. Muito obrigada em tê-la conosco nesse episódio. Eu que agradeço, né? Me sinto extremamente honrada estar aqui dividindo esse momento com duas grandes amigas e duas grandes referências. Quero dizer que uma das minhas principais características, e eu acho que eu vou colocar no meu currículo, viu? É ser dupla dinâmica da Ana, porque eu sou mesmo de carteirinha, faço questão de ser. E também estou entre os top 10 dos registradores de imóveis que disputa ela. Ah, meu filho, eu não posso encontrar a Ana, que eu já estou atrás de uma data, né, Ana? Então ela já. Agora, eu não posso nem dizer que ela foge de mim, porque ela nunca foge, muito pelo contrário. Então, assim, é um enorme prazer, Érica, estar mais uma vez aqui no Ribcast, sendo entrevistada por você. Eu vou colocar lá no meu Lattes, inclusive, porque isso é uma honra, né? Quero poder contribuir e realmente entregar um pouco, né, dessa arte de contar histórias para explicar o registro de imóveis. Bom, então vamos começar. Para as nossas grandes diretoras de comunicação, a pergunta que fica para todos nós: o que é que vocês mais escutam? Qual que é o tema? Qual que é a dúvida que vocês mais recebem na atuação da comunicação do registro de imóveis que a gente precisa responder toda semana para esclarecer a respeito do registro de imóveis? Ana? Nossa, Érica, essa pergunta é difícil, porque existe uma coisa que para mim é certa na comunicação, é exatamente a sua imprevisibilidade, né? Cada dia a gente recebe demandas diferentes. Mas eu digo que o grande desafio, eu acho que une assim, todas essas pontas, né, do público para o qual a gente trabalha, é a gente conseguir comunicar com precisão a nossa atividade, né, o que fazemos, por que fazemos, né, qual é a importância do que nós fazemos, qual é a diferença do registro de imóveis na vida do cidadão comum. E eu diria que todas as dúvidas mais substanciais com as quais eu me deparei assim, ao longo de já muitos anos, porque eu já era diretora de comunicação do RIB Minas, quando nenhuma entidade tinha diretoria de comunicação, lá em 2016, né? Então já tem muitos anos que eu faço isso. Eu acho que a maior dificuldade, de fato, é a gente conseguir afinar essa linguagem, né? Assim, e passar para a população um pouco da verdade do que a gente é e faz. Carol? Complementando, né, assim, essa fala da Ana, que eu acho que nesse primeiro momento, e é o pano de fundo para todas as dúvidas específicas sobre jurídicas, né? Então a gente tem assim, eu escolhi aqui uma para falar, uma dúvida jurídica, mas o pano de fundo, assim, é realmente essa possibilidade de comunicar o que é esse registro de imóveis, né? Uma brincadeira que eu sempre falo, assim, ó, onde vive, o que come, o que faz, né? Então, eu acredito que esse desafio de comunicar o que de fato, né, nós somos para cuidar de pessoas, né? O registro de imóveis, a gente, né, cuida da segurança jurídica, a gente vai registrar imóveis, mas no fundo, a gente está aqui para cuidar de gente, né? Assim, cuidar de pessoas. Mas escolhendo, assim, uma dúvida já para complementar a resposta da Ana sobre um outro viés, né? O top 10 que eu escolhi para trazer aqui é a diferença entre escritura e registro, né? Quantas e quantas vezes as pessoas chegam no cartório e falam, ó, aqui eu já sou a dona, eu tenho a minha escritura, tá aqui, né? Eu já sou dona. Ou então chega no cartório e fala assim, eu queria pegar a escritura do meu imóvel. E a gente vai explicar, né, a diferença, assim, que a escritura pública é um documento importantíssimo, né, assim, para o nosso sistema de registro, de segurança jurídica, mas pelo nosso sistema jurídico a gente só passa a ser dono, né, com o registro. Então,
como top 10, assim, das dúvidas que chegam no cartório no dia a dia, no balcão, é justamente a gente explicar essa diferença entre ter o documento, o título, né, que materializa a vontade daquelas partes envolvidas com aquela fé pública que o tabelião dá, e levar aquilo para o nosso registro. Eu sempre falo muito, tem um jeito de explicar, falo assim, ó, quando a pessoa às vezes chega no cartório, sem entender muito o que é que ela vai fazer, para onde que ela vai, eu digo, ó, fecha o olho, pega a caixinha e tem o nome cartório. Aí dentro dela você vai abrir, tem mais 2 caixinhas, os tabelionatos e os registros. Aí você abre a caixinha dos tabelionatos e vou explicando que a gente tem o tabelionato de notas como um dos tipos de tabelionato. E na caixinha de registros, eu abro lá a caixinha para a pessoa, né, mentalmente, e pego a caixinha do registro. E aí eu vou explicar, ó, você vai lá na caixinha do tabelionato de notas fazer esse documento, colocar à vontade, por exemplo, daquele comprador e daquele vendedor naquele papel com a fé pública do tabelião. E aí você não pode ir para casa, você tem que ir já direto no registro de imóveis e conseguir registrar ele, né? Que aí a gente vai fazer a qualificação, registrar, vai olhar se está tudo direitinho, cara crachá, né? E se tiver tudo ok, a gente vai fazer o registro daquela escritura. Então, essa aí é a top 10 que eu respondo lá no dia a dia, lá no cartório. Ouvindo vocês falando, e inclusive a Ana comentando que ela foi pioneira na questão da comunicação do nosso serviço, né? Acho que é muito importante nós pontuarmos que o registro de imóveis, ele abre as suas portas, para não dizer as suas janelas, para revelar verdadeiramente o seu propósito. Eu acredito que nós, enquanto diretoras de comunicação, estamos nessa caminhada, né, traçada, iniciada pela Ana, querendo dizer para a nossa sociedade, vai fazer observações sobre o registro de imóveis, vai se utilizar do nosso serviço, vai pontuar alguma crítica, vai sugerir uma mudança legislativa, antes conheça o propósito do serviço de registro de imóveis. Toda atividade tem um propósito. E nossa, é grandiosa também. E envolve lidar com todos esses meandros que a Caroline mencionou, que a Ana mencionou, que é de lidar com essas pessoas, né? E fazendo uma pinçada disso que você comentou, Carol. Ana, se a gente precisasse agora, diante de um palco, com muitas pessoas que não entendem a diferença entre escritura e registro, se a pessoa olha para a gente e diz assim, eu tenho a escritura e já sou dono do imóvel, ela é dona do imóvel, Ana? Então, a Carol até já deu um spoiler aqui, né? Com a resposta dela. Mas isso é uma preocupação nossa muito grande na comunicação, Érica, que lá no RI Digital a gente tem batido muito nessa tecla, né? O famoso quem não registra não é dono, né? O sistema brasileiro, ele é um sistema duplo, né? Então, ele exige que você faça o título, que você lavre o título e depois registre esse título. No registro de imóveis, o povo adora falar de blockchain, né? Eu falo, gente, o registro de imóveis é o blockchain lá do passado, porque é exatamente o encadeamento, né, das histórias. Quando você pega uma matrícula de um imóvel, você consegue ver todo o histórico daquele imóvel de maneira encadeada. Mas para ingressar naquela folha, que a matrícula é uma folha, né, tanto que um dos nomes que se usa para ela é o fólio real, né, então de onde que vem esse nome fólio real? Né? É a folha, né, que contém o objeto real, que contém o imóvel, né? Mas para você entrar nessa folha, você tem que preencher uma série de requisitos legais. E pelo sistema brasileiro, se o bem que está sendo objeto da negociação entre as pessoas tem até 30 salários, né, lá do artigo 108 do Código Civil, ele tem que ser lavrado, então, por um tabelião. Então, nós podemos ter documentos particulares abaixo desse valor ou documentos públicos acima desse valor. E temos ali uma categoria intermediária que é muito comum, que é quando você vai a um banco pegar um financiamento, que são os contratos que têm a força da escritura pública. Então, através desses contratos públicos ou particulares, as pessoas
formalizam o negócio. O tabelião vai ver se a pessoa é capaz, se a pessoa está nas plenas faculdades mentais, né? Então cabe a ele fazer essa averiguação ali, se o valor é aquele mesmo, se eles estão de acordo com a forma de pagamento. Mas para o comprador se tornar proprietário do imóvel, ele tem que levar esse documento para que esse documento seja transferido, ou seja, copiado por extrato, de uma maneira resumida, para a folha da matrícula, né? Essencialmente é isso. O nosso sistema é um sistema extremamente seguro. Muita gente fala assim, mas é muito burocrático e tal. A gente pode até entrar nesse debate num segundo momento, até que a gente vai entrar, mas é um sistema em que você tem uma depuração, né, dos erros e dos problemas bastante efetivo. Então, embora muita gente ainda não tenha compreendido a diferença entre se lavrar a escritura ou o contrato, né, e se fazer o registro, essencialmente é aquilo que está no Código Civil, né? Quem não registra não é dono. Então, se você tem a sua escritura, se você lavrou a sua escritura e colocou ela dentro da gaveta, e está ouvindo o Ribcast agora, sugiro que você dê uma pausa aí no Ribcast, pegue a sua escritura da gaveta e leve imediatamente para o registro de imóveis, porque você pode, inclusive, ficar sem o seu imóvel, se você não fizer isso a tempo e a contento, né? Então, seria mais ou menos por aí. Uma abordagem que a gente não pode deixar de trazer aqui no nosso episódio a gente sempre, enquanto diretoras de comunicação, enquanto registradoras, né, escuta a população pensando que aquele documento e aquele registro é um ato que interessa só a ela. Então, eu quero registrar, mas registre assim, porque para mim tá bom. E ainda precisamos construir e relembrar à sociedade a importância do imóvel como um ativo de políticas públicas, como um ativo de circulação de riquezas, que não diz respeito somente ao proprietário, mas à sociedade do qual ele faz parte. E daí, Carol, te trago essa pergunta que eu diria que é quase emblemática e bombástica, que eu acredito que depois a Ana vai enriquecer. Quando o título entra para o registro de imóveis, né, ou a escritura pública ou instrumento particular, em que nós pedimos documentos complementares. Carol, o que é que a gente está fazendo? A gente está inventando, a gente está criando um mundo de dificuldades. O que é que nós fazemos quando a gente pede mais documentos para complementar o título? A gente está inventando a roda, ou a gente está inventando exigência? Esclarece para a gente, Carol. Esse é um ponto de muita energia, né, dentro do cartório, assim. É o ponto que a gente realmente... É um ponto sensível, e eu acredito que é também por onde a gente tem que começar a conversar com a sociedade, para que ela entenda que quando o registrador ele faz uma exigência, primeiro, ele não está inventando, né, porque a gente está ali cumprindo a lei, né, a gente está verificando. Eu faço uma brincadeira, óbvio que o registro de imóveis é muito mais do que isso, mas considerando que eu sou mãe de adolescente e que, assim, a gente tem storytelling na escola, então eu sou uma verdadeira contadora de histórias lá em casa, né? E aí eu falo muito para, às vezes, assim, dependendo do contexto, eu digo assim, você já assistiu o Zorra Total? Sabe o Severino? Cara crachá? Então, eu não tenho como exigir inventar nenhuma exigência. Eu vou na lei, eu vou na norma, olho o que ela diz que tem que ser feito para que a norma te proteja, aí eu vou lá, pego o meu carrinho, olho o seu título e verifico. Tá ok? Segue registro, porque nós somos registradores, nós não somos devolvedores, não é isso? Mas, se eventualmente aquele título não estiver encaixando direitinho, eu tenho por obrigação, por ser uma guardiã da segurança jurídica sua, né? Assim, é muito importante que a sociedade entenda isso, que a gente existe para cuidar da sociedade, do direito daquelas pessoas, né? Então, se estiver faltando alguma coisa para que você durma tranquilo, para que você possa investir tranquilo, para que você possa, de fato, né, ter segurança nas suas relações jurídicas, aí eu vou lá e te digo assim,
deixa eu te falar, esse seu título, para que ele fique redondinho e você possa ficar tranquilo, você precisa me trazer isso, isso e isso, que não está na cabeça do registrador, está na lei, né? Então, primeiro, a gente não pode, de forma alguma, inventar exigências e a gente não faz isso, na verdade, a gente está cumprindo a norma. E eu falo sempre isso, assim, ó, gente, a exigência, na verdade, ele é um paraquedas do comprador, né? Ele não te impede de saltar, mas ele impede que você caia. Então, quando a gente faz essa exigência, a gente está só ali tentando proteger. E só para complementar, hoje os movimentos normativos, para onde o registro de imóveis está indo, né, na questão tecnológica, a gente vai abordar mais na frente, mas hoje a gente vem construindo um verdadeiro indicador real geodésico. Que danada é isso, Carol? Né, o indicador. O indicador é um parâmetro de busca que a gente vai fazer pelo nome CPF da pessoa ou pelo endereço do imóvel. E hoje os normativos, né? Quem aqui nunca ouviu aqui falar em georreferenciamento, no GEO? De modo geral, uma vez que aquele imóvel ele está, por exemplo, georreferenciado no cartório, você pode ir para casa. Vá para casa e fique tranquilo, porque eu, registro de imóveis, vou ficar de prontidão. Se alguém, um imóvel, o proprietário de um imóvel confrontante, por alguma razão, entrar com algum título no cartório que pegue um metrinho da sua área, você não vai nem saber. O próprio registro de imóveis já vai atuar ali como guardião da sua propriedade, né? E vai dizer, ó, opa, aqui não. Essa propriedade aqui, Ana, é da Érica, tá aqui registrado, tudo direitinho. Porque quando ela foi fazer algum ato de registro, a gente já saneou essa matrícula, ou seja, a gente já apresentou as exigências que precisava para aquela matrícula ficar prontinha, perfeita e acabada, né? Então, assim, a gente não exige, né, não inventa coisa da cabeça da gente, a gente só está ali cumprindo a norma e as pessoas podem, ao invés de chamar de exigências, são verdadeiros paraquedas para essas pessoas que utilizam o registro de imóveis, está protegendo ali de qualquer queda, pode ir tranquilo, firme e forte. Tranquilo, firme e forte, porque nossa função está aqui cuidando dessa tranquilidade, não é, Carol? E Ana, você que está sempre à frente da comunicação do ONR, que são grandes registradores pensantes sobre a atualização, sobre a modernização do nosso serviço, com tantos serviços que agora a gente vê sendo disponibilizado diretamente pela nossa plataforma. Quando o imóvel não está devidamente registrado, quais são os maiores riscos que esse proprietário, que essa pessoa que comprou esse imóvel, mas que ainda não está para a sociedade caracterizado como proprietário, pode enfrentar se ele não levar o seu título para o registro de imóveis? Ô, Érica, hoje eu conversava com a minha equipe da comunicação e eu estava dizendo para eles que eu acho que a gente devia escrever um livro sobre as coisas que a gente vê no cartório. Porque essa sua pergunta teórica, eu poderia respondê-la teoricamente, né? Olha, você pode perder o seu imóvel, você pode... Nananana, mas eu vou dar exemplos reais, né? Que eu já vivenciei aqui em Mariana. Tem 21 anos que eu estou no registro de imóveis aqui de Mariana, uma cidade pequena, eu conheço todo mundo. Mas mesmo aqui, né, uma cidade pequena com esse perfil, já houve um caso, há uns 10 ou 15 anos atrás, um senhor havia adquirido 5 lotes de um loteamento, logo que esse loteamento foi lançado. E aí ele não registrou as escrituras, né? Enfim, o desconhecimento mesmo, até sabia que tinha que ir em um outro cartório, mas falou, depois eu faço isso e tal. E nunca fez, né? E esse loteador acabou, enfim, alterando o loteamento dele e assumiu uma série de dívidas e não conseguiu pagar. Isso foi muito antes da CEMIG. E aí, de repente, todos os lotes que ele não tinha transmitido ainda para terceiros foram penhorados, né? E esse senhor, que tinha 5 escrituras, que era a aposentadoria dele, né? Ele já devia ter uns 70 e poucos anos, ficou com as 5 escrituras sem registro e os 5 imóveis dele penhorados por uma dívida que ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele conseguiu reverter? Conseguiu. Mas primeiro ele contou com a sorte, porque embora tivesse a penhora, a execução ainda não havia terminado e os bens não tinham ido a leilão. Ele descobriu antes disso.
Segundo, ele teve que gastar uma nota com o advogado, porque ele teve que entrar com embargo de terceiros, e aquilo ficou anos para ser julgado, que é o meu terceiro ponto, né? Ele passou, sei lá, uns 5 a 10 anos, né, sem saber se ele ficaria, se ele teria os seus bens de volta ou não, né? Então, um grande risco é esse, e isso foi numa época que não havia CENIB, que é a Central de Disponibilidade de Bens, né? Carol e Érica sabem, a CENIB é um banco de dados que a gente recebe ordem de disponibilidade, os cartórios de registro de imóveis, e nós temos que acessar a CENIB todos os dias, na parte da manhã e na parte da tarde. Então, às vezes, você comprou um imóvel de alguém, tá com a escritura, não registrou, às vezes nem tem a escritura, e essa pessoa que te vendeu tem ali uma dívida trabalhista, deixou de pagar uma empregada doméstica que seja, e esse imóvel vai ser penhorado, e se for levado a leilão, você vai ter uma enorme dificuldade de reverter isso, né? Esse eu acho que é o risco mais palpável, assim. Eu dei o exemplo desse senhor no loteamento, mas eu já tive vários casos, tá? De penhoras que a pessoa teve que entrar com embargo de terceiro e discutir judicialmente porque não havia registrado seu título, né? Existem uma série de outros desdobramentos, por exemplo, se você vai aprovar um projeto de construção nesse imóvel, as prefeituras não aprovam se ele não estiver no seu nome, pelo menos aqui em Mariana, a prefeitura de Mariana não aprova se ele não estiver no seu nome. Você vai ter certamente dificuldades com Receita Federal, porque nós comunicamos via DOI, né? Os documentos de operação imobiliária, os cartórios de registro de imóveis comunicam as aquisições e as transferências de todos os imóveis e os bens a ele relacionados para a Receita Federal, então isso pode dar divergência de fazer cair na malha fina, que é outra coisa que ninguém quer, né? Ter problema com o leão, com o imposto de renda. Enfim, aos olhos do mundo, você não é proprietário daquele bem, né? E uma coisa que eu acho, Érica, que a gente precisa dizer aqui é o seguinte, sabe? Muitas vezes, não ser proprietário de um bem aos olhos do mundo pode ser conveniente para muitas pessoas que não estão dispostas a serem honestas e corretas. Então, a gente tem visto ultimamente muitos movimentos aí de narcomilícias, né, narcotraficantes, que têm usado a economia formal para lavagem de dinheiro, né, para ocultação de patrimônio. E o registro de imóveis, ele é uma grande segurança para você não ter a ocultação de patrimônio. Hoje, quando teve aquele roubo, né, do Pix lá, na Caixa Econômica do Banco Central e tal, com um banco lá vinculado, e eles roubaram lá milhões de reais, e a primeira providência deles foi colocar em criptomoeda. Por quê? Porque é muito mais difícil de rastrear, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, essa questão da tokenização, né, dos imóveis, a gente tem que ver isso com muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado para analisar isso, porque a falta de transparência é uma característica também desse sistema tokenizado, né? E hoje você pode pesquisar pelo CPF ou CNPJ de qualquer pessoa ou empresa o patrimônio dela no Brasil, né? Se eu pegar aqui o CPF da Domênica, que nos acompanha aqui nessa gravação, eu vou saber se ela tem imóvel e onde que ela tem imóvel. Então, o registro de imóveis, ele é uma grande ferramenta, né, no combate às narcomilícias, narcotraficantes, enfim, né, os bandidos, assim, de um modo geral, né? Então, eu também queria ressaltar isso daí, porque isso é algo que é pouco divulgado, pouco pensado e pouco refletido. O registro de imóveis também tem esse papel, né, de contribuir, né, para a recuperação do crédito e a segurança, né, patrimonial. Como você bem falou, né, Ana, o registro, ele entrega a realidade do imóvel para os olhos da sociedade. O que está ali é visto pela sociedade de N aspectos, né? Para políticas públicas, para controle de trânsito de imóveis, para análise desse valor mesmo do imóvel que ganhou tanta ênfase nos últimos anos com uma grande circulação de riqueza.
que a gente sabe que na própria história o imóvel tem essa característica, mas nos últimos anos a facilidade de execução, a facilidade de contato dos credores com o trânsito e os procedimentos dentro do registro de imóveis facilitaram essa devolução do crédito, e por isso o imóvel ele acaba sendo um bem que facilita a circulação de riquezas. Então, sim, a matrícula ela traz esse olhar do mundo para o imóvel, e se você não está lá, o mundo não te vê como proprietário, com as suas benesses, no caso de pessoas que não têm interesse de aparecer, né? Ou aquelas pessoas que sim, entendem da importância de ser proprietário aos olhos do mundo e fazem questão e têm a honra de estar lá. Mas, Carol, essa pergunta para você e para a Ana, com toda essa modernização, com toda a digitalização, com o impacto do nosso serviço agora digital, o que nós ganhamos no ambiente digital e o que as pessoas ainda têm receios. A gente pode dizer para o cidadão que se o teu título transita pelo meio digital e chega até o cartório, ele igualmente é visto por nós, ele pode se sentir seguro? E daí depois eu devolvo para a Ana para ela complementar, já que como diretora da ONR, ela sabe do operador, ela sabe mais do que nós de que maneira o ambiente digital protege essa segurança e dá facilidade para o cidadão. Carol, me conta dos teus exemplos no teu cartório de receios que as pessoas têm do ambiente digital ainda. Então, Érica, eu queria pedir licença só para meter o bedelho lá na resposta da Ana anterior, porque, curiosamente, hoje de manhã eu atendi um caso exatamente assim, Aninha, de um imóvel que não foi registrada a escritura e que a pessoa estava lá com penhoras da Justiça do Trabalho, indisponibilidades, e assim, tendo que resolver, né? E aí, assim, a gente, como oficial de registro, a gente, olha, é complexo e é gostoso. A gente, às vezes eu fico pensando assim, gente, a gente é muito, muito louca, porque é complexo demais. Então, você vai lá com a sua equipe, né, e reúne e fala assim, ó, pessoal, preste atenção. Essa pessoa tem um imóvel que ela passou anos acreditando que estava tudo ok. Porque na cabeça dela, o fato de ela ter escritura já estava ok. E aí agora ela foi surpreendida, o único imóvel, não, eu acho que são dois imóveis que essa pessoa tem, mas é um imóvel, né? Assim, a gente não compra imóvel como vai ali, compra uma roupa, como vai ali, compra, né? E ela passou, ela tá sob um susto, gente. Ela tá com medo de perder, preste atenção, se ela não compreendeu o sistema de registro para entender que ela precisava registrar o título para ela ter a propriedade, tampouco ela vai compreender com calma agora o que está acontecendo. Então, assim, chegar para ela e presumir que ela vai saber sobre embargos de terceiro, que ela vai saber sobre isso, não vai saber. Ela está desesperada e ela está com medo de perder o imóvel. Então, a gente vai nas nossas equipes, que já vem fazendo, a gente vem fazendo esse preparo. É isso, sociedade. A gente também prepara bastante os oficiais de registro e as nossas equipes, que eu sempre falo deles, porque sem eles a gente não consegue fazer nada, né? Essa equipe. Para dizer o seguinte, vamos explicar juridicamente o que está acontecendo, mas vamos acolher a aflição dessa pessoa que está acreditando que vai perder aquele imóvel que ela passou a vida achando que estava tudo ok, né? Para ali passar e explicar o que é que pode ser feito, e muitas vezes não é o que a pessoa quer ouvir, porque ela acha que já estava tudo ok. Então, a gente precisa também ter esse lugar de escuta e de acolhimento, equilibrar a humanização do serviço com a técnica registral, para conseguir acolher e explicar. E aí, o que me assusta? Porque isso é mais corriqueiro do que a gente pensa. É muito mais corriqueiro do que a gente pensa. Então, a importância da comunicação, ela é de essência, ela é de vitalidade, ela é de um verdadeiro acolhimento. Então, assim, quando a gente, por exemplo, que a gente se reúne para definir o que é que vai soltar, né, pelo nacional, como é que a gente vai conseguir fazer que as pessoas elas compreendam o que está sendo dito, não é só sobre o que nós vamos falar, é como essas pessoas vão compreender. A gente está, na verdade, salvando vidas. A gente está salvando vidas, porque às vezes as pessoas... Olha, eu já tive casos no cartório de, assim, até que a pessoa conseguisse resolver um problema dessa natureza, a gente acompanhava
uma ansiedade gigante. Eu já tive casos de eu ter que chamar o SAMU, porque quando a gente explicou para a pessoa que o imóvel estava penhorado e que não estava no nome dela e que não era, juridicamente, ela era o dono, a pessoa desmaiou lá no cartório. E a gente teve que chamar o SAMU, aí eu desloquei uma pessoa da equipe para acompanhar no hospital. Então, assim, é como a Ana começou o nosso podcast, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem uma ideia do que vai acontecer no dia, mas a gente está ali aberta para toda sorte de registros que entram, de problemas que chegam, e a gente tem que estar ali preparado tecnicamente e emocionalmente também para acolher essas pessoas. Então, acredito muito nesse poder da comunicação, né? E saibam sociedade, usuários do serviço, que nós estamos aqui hoje representando uma galera gigante de registradores de imóveis que, em várias pastas, em vários setores, estão lutando para que a gente consiga chegar de fato e ajudar na solução desses problemas e em prevenir problemas. Né? A gente não quer ficar só apagando incêndio, muito pelo contrário, a gente quer, sabe, você tem uma Ferrari, né, pessoal, eu faço uma comparação do registro de imóveis, é como se eu tivesse um carro muito potente e que ele está ali só na marcha 1, na marcha 2, o que a gente quer? A gente quer que essa potência, essa Ferrari, que é o registro de imóveis, na vida das pessoas, na vida da sociedade, ela possa, de fato, desenvolver a primeira, a segunda, a terceira, não sei nem quantas marchas uma Ferrari tem, mas eu sei que o registro de imóveis tem um monte de marcha ainda para a gente colocar para funcionar, né? Então, e muitas vezes eu vinha no táxi para cá, para gravação, e aí eu tô daquele jeito, sabe? A Angélica, vou de táxi, você sabe, estava falando do registro de imóveis, então eu estou sendo a doutrinadora de Uber e de táxi. Onde eu entro, eu já vou falando, você sabe o que é RIB, RIB e ONR? Preste atenção, nós somos um tripé, nananana. E as pessoas, elas vão, é mesmo? Né? Então, eu acredito que o poder da comunicação, que a gente tem que conseguir, o feeling, é a gente conseguir comunicar para o mercado, para o agro, para quem não entende nada, para quem tem imóvel, para quem não tem imóvel, né? Então, eu acho que é esse o poder da comunicação. Mas, respondendo à pergunta que a Erika me fez, né, sobre a questão digital, vou falar pouquinho, porque quem tem Ana Maia aqui nesse podcast não vai falar muito sobre registro de imóvel, ou sobre direito digital, sobre a nossa evolução, né? Eu acho que, assim, a nossa maior dificuldade hoje, né, é conseguir, e eu acho que o ONR tá trabalhando muito bem, o RIB trabalhando muito bem nisso também, conseguir tornar o registro eletrônico de forma homogênea no país inteiro, né? Então, a gente tem uma série de diferenças entre as regiões. Então, hoje a gente está correndo muito ali contra o tempo para que a gente consiga, de fato, né, entregar no país inteiro algo mais homogêneo. Mas a gente já tem muita coisa. Gente, a gente pode resolver a vida no registro de imóveis de pijama dentro de casa. Né? Tudo hoje em dia na palma da mão, no aplicativo. Então, eu acho que essa é a nova era. Né? Tudo é muito rápido. Quando a gente fala de comunicação, né, tem que ser rápido, você tem que entregar a resposta rápida. E o registro de imóveis está atento a isso e buscando, através do registro eletrônico, entregar soluções rápidas, né? Explicações rápidas. E aí eu já vou deixar aqui com a Ana para ela esmiuçar o que é que o ONR tem feito, o que é que a gente tem hoje de digital, porque, de fato, não sou eu a que tem expertise hoje para falar do registro eletrônico aqui. Bom, na verdade, eu não vou falar propriamente do registro eletrônico, né, porque eu acho que isso dá um outro podcast, né, Erika? Mas das funcionalidades tecnológicas que nós temos, digitais, hoje já operando, né, para auxiliar o usuário do nosso serviço. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é que existe um site, né, para aqueles que não conhecem, que é o ridigital.org.br, que é o que nós chamamos de balcão eletrônico dos cartórios de registros de imóveis, né? Então, lá no RI Digital você tem acesso a todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil em uma plataforma. Isso é o RI Digital. Lá por meio do RI Digital você consegue fazer uma série de serviços de modo online. Né? Você consegue, como eu exemplifiquei aqui antes, né, pesquisar o CPF da Domênica, né, ou o CNPJ, sei lá, do Carrefour, uma empresa grande qualquer, da Vale do Rio Doce, que é minha cliente aqui, Mariana. E com isso você vai ver, né, todas as ocorrências de imóveis em nome daquela pessoa física ou jurídica.
Posteriormente, você vai então poder solicitar uma certidão daquele imóvel, ou várias certidões, né, que também é um serviço que está disponível. Então, se eu moro, por exemplo, eu moro em Mariana e eu vou comprar um imóvel, por exemplo, aconteceu comigo, Carol, quando eu comprei a minha casa lá, aí no sul da Bahia, né, uma casinha que eu tenho, petitinha, com Murixatiba, que eu amo, eu fiz tudo por meio, né, do RI Digital. A vendedora morava no sul do país, eu morando aqui em Minas, o imóvel registrado na Bahia, né, e nós fizemos tudo eletronicamente. Então, pegamos a certidão atualizada no RI Digital, fizemos a escritura via e-notariado, que foi na época, inclusive, da pandemia, e depois, né, fiz o registro também através do RI Digital. Então, eu consigo protocolar qualquer título. Se eu sou um produtor rural, que estou, por exemplo, no Mato Grosso, né, as cidades são muito distantes umas das outras, né, então, às vezes, você mora no município e o registro de imóveis da comarca está ali a 100 quilômetros daquele município. Você não precisa mais dirigir 100 quilômetros para ir lá registrar a sua cédula, né, você consegue fazer isso através do RI Digital. E uma série de outros serviços. Por exemplo, a gente tem um serviço que ele é pouco conhecido, mas a gente consegue monitorar uma matrícula hoje. Se eu quero ser avisada que aquela matrícula vai mudar de proprietário ou que ela vai receber uma indisponibilidade, enfim, qualquer ato que for ser praticado nela, no momento em que o ato for praticado, eu vou receber um e-mail do RI Digital dizendo, olha, o imóvel que você está monitorando, ele acaba de sofrer alguma alteração, né? Esse serviço se chama monitor registral, ele é pouco conhecido, mas ele pode ser de extrema utilidade. Eu tenho gostado muito de exemplificar, Érica, com algumas circunstâncias assim que a gente, né, do ponto de vista feminino, a gente vê, né? Às vezes, um marido tentando ocultar um patrimônio no momento de um divórcio, né? Usando ali uma procuração antiga da esposa. A esposa pode ter ali, né, pedido o cancelamento da procuração e mesmo assim ele tentar utilizar. Se ela tiver o monitor registral, ela vai ficar sabendo em tempo real se aquele imóvel sofrer algum tipo de alteração. Então, existem aplicações práticas, né, muito importantes para esse serviço. Nós temos também lá no RI Digital, como eu disse, né, maneiras de protocolar qualquer tipo de título, inclusive uso capião extrajudicial. Eu recebo muita uso capião extrajudicial por meio do RI Digital, né, que o advogado vai lá, faz o upload de todos os documentos, em PDF, tudo bonitinho, a gente dá as instruções. Nós temos alguns serviços bastante interessantes em relação, por exemplo, à regularização fundiária. Para os estados de Minas, São Paulo e Santa Catarina, você consegue, dentro do RI Digital, lá na aba Serviços, consultar quantas regularizações foram feitas no município onde você mora, ou onde você está fazendo uma REURB, ou onde você tem interesse, né? Nós temos também o mapa do registro de imóveis, que a Carol também falou já um pouquinho sobre ele aqui, que é uma ferramenta absolutamente disruptiva e inédita, e que eu acho que vai promover um grande salto na qualidade mesmo, na publicidade, na transparência dos nossos trabalhos, e que no nosso planejamento, né, ele vai ser útil em várias frentes, inclusive, por exemplo, na questão do crédito de carbono, a gente vê uma grande utilidade para ele, que ele representa a geoespacialização das informações registrais. Né, e isso é absolutamente disruptivo. Significa que eu vou entrar lá na plataforma mapa.onr.org.br e lá eu vou conseguir visualizar o território do meu município, Mariana, ou do de Carol, Alagoinhas, ou de Érica. Ou Érica, eu nunca lembro o nome da sua cidade, qual que é mesmo? Mandaguari, no Paraná. E aí eu vou conseguir visualizar ali os imóveis que já foram georreferenciados, né? E aí, se eu clicar em cima daquele perímetro, ele vai me dizer qual é a matrícula e vai abrir para mim uma caixinha que eu vou poder pedir a certidão sem ter que trocar de site, né? Ou pedir a visualização sem ter que logar novamente. Então, a gente está caminhando a passos largos. A nossa próxima investida é no registro estruturado, que é o registro eletrônico propriamente dito. Então, nós vamos
Hoje nós trabalhamos com imagens, né, por assim dizer, então eu recebo uma escritura, eu recebo a imagem da escritura, né? Muito em breve nós vamos passar a receber os dados daquela escritura. Então, quem é transmitente, quem é adquirente, qual é o imóvel, qual o valor do negócio, qual o valor que foi pago de imposto, tudo por meio de dado estruturado, o que permite uma análise muito mais precisa, né, do serviço e até das estatísticas. Mas, assim, são muitas novidades lá no RI Digital. Quem não conhece pode acessar, vou repetir, www.ridigital.org.br, e lá você vai ter todos os registros de imóveis em um só lugar. A gente, enquanto diretora de comunicação, se junta as três falando, a gente vira entusiasta, né? Porque eu escuto a Carol falar, escuto a Ana falar, eu falo, como nós andamos a passos largos na nossa atividade, né? Vocês já imaginaram, há 10 anos atrás, nós podermos olhar para o mapa do nosso Brasil, entrar no mapa de uma cidade, olhar, visualizar o seu município com todas essas fatias de informações abastecidas e ainda, que é preciso destacar, né, Ana? Todas essas inovações são elaboradas e pensadas por registradores imobiliários. Para nós é de grande honra saber que nós entregamos isso para a nossa sociedade, né? E Ana, você que é a nossa grande reveladora da regularização fundiária e que nos contagia com essa energia da REURB, no ambiente da REURB, o que você mais tem visto de mitos e que não correspondem à verdade? A REURB é só para a área irregular? A REURB é só para quem tem escritura? Traga para a gente um grande mito que você gostaria de desvelar aqui no nosso podcast. Bom, Eric, eu acho que o maior mito sobre a irregularidade fundiária com o qual eu costumo lidar é aquele segundo o qual as pessoas acham que irregularidade fundiária é um problema da baixa renda, né? Ou que se resume a favelas ou a bairros pobres, né? E não é. A irregularidade fundiária, ela é um problema crônico no país como um todo, assim, de forma geral. Aqui, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte, aqui em Brumadinho, Moeda, Nova Lima, eu tenho mais de 100 condomínios de alta renda em situação de irregularidade fundiária. São casas de altíssimo padrão, assim, milhões de reais, né, que são negociadas sem, por exemplo, recolher o ITBI ou o ITCD, né, ou muitas vezes até mesmo pagar o IPTU. São áreas que foram construídas fora do perímetro urbano e que, portanto, não tem como você regularizar a não ser por meio da REURB. Então eu costumo dizer que a irregularidade fundiária tem muitas caras, né? E o grande mito em relação à irregularidade fundiária é achar que ela só existe ou ela se resume à população de baixa renda. É claro que quando a gente fala em termos gradativos, você vai achar mais irregularidade na população de baixa renda, até porque a população de baixa renda sempre foi historicamente alijada da cidade formal, né? Isso é um fato. Mas o nosso problema não está só na população de baixa renda. O Brasil precisa enxergar a irregularidade fundiária como um problema crônico. Na região norte e nordeste do país, nós temos cidades inteiras irregulares, né? Aqui em Minas Gerais mesmo nós tínhamos, né, o caso de Catugi, ainda temos algumas outras inteiramente irregulares. Então, para que a irregularidade fundiária e, via de consequência, a regularização fundiária alce a sua real importância, né, ela precisa ser compreendida como um fenômeno que atinge o país como um todo, né? Então, o grande mito, eu acho, seria esse, e é importante desmistificar de fato. E não só o potencial da REURB, da regularização fundiária, Ana, quanto mais eu estudo, a impressão que eu tenho é que ela me faz fazer uma análise reversa, né? Analisando o impacto da REURB, é que nós conseguimos extrair a real importância da função do registro de imóveis, porque a gente vê o quanto o imóvel regularizado impacta na vida de uma família,
impacta na vida de uma mulher que se sente mais segura, ou como você sempre levanta a bandeira do impacto econômico-social da REURB. Então, quando a gente faz análise através da REURB, a gente consegue fazer essa análise reversa para o registro de imóveis e refletir e levar para a sociedade qual a importância real do nosso serviço. Né? E daí, por isso que eu trago para vocês de novo, fazendo essa análise, já entregando a pergunta para você, Ana, que eu sei que tua mente deve estar fervilhando de sinapses quanto a isso. Qual a importância real do trabalho do registro de imóveis, já utilizando a tua bagagem da REURB? Bom, então, Érica, eu te agradeço muito me fazer essa pergunta, porque eu tenho uma palestra, né, em que eu demonstro por A mais B que o registro de imóveis trabalha com direitos humanos, né? Eu sempre pergunto para a minha plateia assim, eu falo, gente, quem aí já ouviu falar que cartório ganha muito para bater um carimbo? Né? Isso é um mito, né, Érica, muito comum que existe por aí. Mas porque as pessoas não compreendem a dimensão da proteção que o sistema formal da propriedade dá para o cidadão individualmente considerado e para a sociedade como um todo, né? Existem estudos que demonstram que o maior patrimônio das famílias no mundo são os imóveis, é a casa própria, né? E aqui no Brasil você tem muitos brasileiros que têm a sua casa própria, mas de maneira irregular. E isso traz assim, um malefício gigantesco do ponto de vista econômico e social, né? Porque essas pessoas elas são alijadas de uma série de direitos que são protegidos por meio do direito de propriedade. Muita gente não tem um endereço formal reconhecido e pela ausência de um endereço não consegue um emprego. Né? Muita gente coloca os filhos para tomar conta, coloca os filhos para trabalhar, né, para poder ficar em casa, para proteger a casa de uma eventual desocupação ou de uma eventual ocupação por terceiro, invasão por terceiro, porque elas vivem na insegurança da posse. Né? Isso que eu estou falando aqui, existem estudos que comprovam. Existem estudos que comprovam que a regularização fundiária, por si só, né, é capaz de aumentar em até 30% a renda de uma família. Então, quando eu falo de irregularidade fundiária, eu estou falando de cidadãos brasileiros que vivem à margem do sistema formal da propriedade. E isso traz uma série de problemas para essas pessoas. De outra ponta, eu entendo que é função de cada registrador de imóveis fazer com que o direito de propriedade seja alcançado por todos os brasileiros. Eu chamo isso de função social do registro de imóveis. Todo registro de imóveis tem a obrigação de fazer um esforço para inserir a população brasileira no sistema formal da propriedade. Eu costumo perguntar assim, nós temos um excelente sistema de propriedade, isso que eu estou dizendo não é dito por mim, é dito por estudiosos, né, da análise econômica do direito, por exemplo. Né? Mas para quem que é esse sistema? Se metade dessas pessoas está fora dele. Então, um dos nossos trabalhos mais importantes, enquanto registradores de imóveis, a meu ver, a meu juízo, é a gente trabalhar para trazer essas pessoas para o sistema formal da propriedade. E eu tenho, Érica, um caso para eu contar muito rapidinho aqui, sobre uma circunstância dessa que aconteceu lá no meu cartório. Uma amiga da minha mãe, que é funcionária pública do Estado, assim, de escola pública, não é professora, ela é administrativa. Ela era casada com um sujeito muito mau, sabe? E tinha tem 2 filhas. E esse sujeito batia nela, batia nas filhas, e ela então saiu de casa. Há muitos anos atrás isso. E a casa deles era uma casa que havia sido doada pelo município aqui de Mariana. E esse sujeito ficou lá morando um ano sozinho e no ano retrasado ele veio a falecer. Sozinho. E pouco antes dele falecer, ele colocou para morar na casa, que era da família, um sobrinho e um parente, né?
E quando ele faleceu, esse parente se apossou do imóvel e não deixava a viúva entrar. As filhas, né, a ex-mulher no caso, porque ela havia se divorciado dele. Mas na partilha do divórcio, dizia que o imóvel ficaria para ela, mas era uma posse, né? Então ela procurou o município de Mariana e dentro de um programa de regularização fundiária que nós temos aqui já bem antigo, chamado Promorar, ela foi titulada por meio de uma escritura que foi levada a registro, eu registrei. Com essa escritura, ela ajuizou uma ação de reintegração de posse e ela conseguiu uma liminar e esse sujeito hoje está fora da casa que era da família. Se ela não tivesse o registro ao lado dela, ela certamente não teria conseguido reintegrar-se, né, a essa casa. Ela estaria aí na mão de uma pessoa de má fé oportunista e sem, né, o próprio teto, porque ela estava até então morando na casa dos pais. Mas a gente que trabalha com isso vê isso o tempo todo, né, Érica? Eu acho que parte da nossa missão também é demonstrar isso para a sociedade, né, como, inclusive, o registro de imóveis ajuda a proteger os direitos da mulher, né, que é algo pouco dito, inclusive, hoje em dia. E o tirar esse véu desse impacto do cotidiano é a nossa função, né, Ana? E não só a nossa função, mas de toda pessoa que for falar desse serviço tem o dever de observar o quanto o registro de imóveis, o quanto o registrador imobiliário está ali diretamente no dia a dia dessa população da qual ele faz parte. Porque acaba, quem olha para o serviço, na grande maioria das vezes, de maneira desavisada, acaba nos vinculando, infelizmente, ao carimbo, né? A gente bate o carimbo e não há uma relação com essa humanidade que a Carol traz para a gente com tanta ênfase. Nós estamos ali dia a dia nos relacionando com a sociedade, com essas pessoas, com essas dificuldades práticas. Então, é necessário que quem estuda o registro de imóveis, quem trabalha com o registro de imóveis, ou quem até critica, ou que sugere ideias, entendam dessa nossa relação tão direta com a humanidade da sua sociedade, do qual nós fazemos parte. Não é, Carol? E o que você diria para nós? De que maneira o nosso trabalho tem impacto para a sociedade? Ô, Érica, eu vou usar, responder essa pergunta fazendo um link com a resposta anterior da Ana, falando um pouquinho sobre a REURB, embora eu não vá ousar falar sobre a REURB aqui com a Ana Maia no podcast. Embora tudo que eu sei, eu aprendi com ela, com a Michele, né, com essas grandes referências aí do registro de imóveis, sobretudo da REURB. Vejam, eu sempre quando eu tenho que falar sobre o registro de imóveis, essa parte de regularização, a gente tem feito, né, Ana, cada um no seu lugar, um trabalho muito próximo com os municípios, porque a gente sabe que, né, o grande ator que conduz a REURB é o município. Então, a gente precisa que esse município compreenda isso de forma orgânica, sistêmica, né? Ele suba o drone, eu sempre uso muito. E a gente sabe que quando a gente vai conversar com os municípios, a gente vai encontrar municípios maiores que têm setores, que têm equipes técnicas mais capacitadas, a gente vai encontrar municípios menores que fazem um verdadeiro milagre, né, para atender todas as demandas. Então, a gente vai tendo que achar formas de explicar, né, e de tocar esses municípios para que eles se compreendam, porque compreendendo a sensibilidade já vem automaticamente. Eu vejo isso, né? A gente só não consegue mexer os municípios e esses atores quando eles não compreendem a extensão do benefício. E aí é muito importante a gente demonstrar como que o registro de imóveis pode atuar, tanto na parte da regularização, como na parte da prevenção da irregularidade, que a Ana sempre fala muito bem. Então, por exemplo, eu sempre falo assim, gente, isso é um câncer que a gente vive na cidade. Então, quando o parcelamento do solo, né? A gente vai pegar uma gleba, vai parcelar, e aquele parcelamento ele tem que surgir ali um bairro saudável, um bairro que vai atender aquele contingente populacional que vai estar ali. E ali vai ter que ter as áreas institucionais, as áreas comunitárias, as áreas verdes, tudo que precisa para
para a população viver com saúde. E aí, no momento que surge ali um bairro, a Ana Maia tinha uma gleba, parcelou corretamente, foi lá, pegou a diretriz do município, parcelou tudo direitinho, e o bairro nasceu saudável. Pronto. Caroline, que tinha uma área do lado, viu que a Ana fez e deu super certo, e foi fazendo, não, mas ela perdeu ali, vamos dizer assim, perdeu ali 30% de área. Eu vou parcelando aqui devagarzinho. Às vezes o município não tem braço realmente para fiscalizar e tudo mais, e acontece que ao lado de um bairro saudável nasce um doente. Esse bairro doente, ele continua doente e ele vai adoecer o bairro que estava saudável. E aí, gente, o que acontece? Esse bairro doente, em algum momento, ele vai ter que ter uma escola, em algum momento, ele vai ter que ter uma creche, em algum momento, ele vai ter que ter esses equipamentos. E aí vai acontecer o quê? O município vai desapropriar. E quando ele desapropria, ele tem que pagar. E ele pagou com o dinheiro que você pagou de imposto. Por quê? Porque ele não fiscalizou na época do parcelamento correto. Então, eu acho que se a gente for começando a demonstrar para as pessoas que tem imóveis, que não tem imóveis, mas que existem nesse planeta Terra, né? Que a questão do parcelamento do solo, que a questão da organização territorial é um problema seu, a gente vai conseguir essa potência que eu falei lá atrás da Ferrari, né? De ter o registro de imóveis ali na sua máxima potência. Sabe quando a gente, por exemplo, joga um lixo fora? A gente nunca joga lixo fora, porque a gente está dentro do planeta Terra. Então, de alguma forma, aquilo está ligado. É a mesma coisa do parcelamento do solo. Né? Então, se por exemplo, o meu município ou o meu bairro está parcelado corretamente, mas o restante do município não está, isso vai me influenciar de alguma forma, porque vai existir uma destinação de verba pública para resolver um problema que nem era para ter acontecido, que se a gente ficar cada vez mais diligente, enquanto munícipe, enquanto integrante, unidade dessa sociedade, a gente vai conseguindo, né, junto com os de imóveis, junto com a sociedade civil, junto com todos vários outros atores, evitar que esse câncer, essa doença aconteça. E aí a gente vai precisar, em algum momento, né, Ana, a gente vai conseguir ver índices melhores de regularidade no nosso país. Então, eu coloco muito isso. E uma outra fala que eu uso, às vezes, quando eu vou conversar com os prefeitos, com os municípios, eu digo o seguinte, eu já ouvi, até eu vou trazer isso de forma abstrata, né? Em um determinado município do interior, a gente conversando e tudo mais, eu já ouvi alguém da municipalidade dizer o seguinte: mas eu prefiro tapar buraco do que fazer regularização fundiária. Veja, sabe, tem algumas coisas que a gente precisa realmente lutar por aquela sociedade que aquelas pessoas que deveriam estar lutando por elas não estão. Então, assim, a gente faz registro. A gente cuida da parte registral, imobiliária, mas a gente faz nesse campo da função social do registrador, a gente tem que sair dessa cadeira e tem que ir atrás de difundir o que a gente pode fazer, né, numa potência de ajudar o desenvolvimento do município. Então, eu sempre falo, digo, gente, REUB não é direito só de propriedade. Você está sendo míope. Suba seu drone, usando termos ali de REURB, né? Você está enxergando pouco. Suba seu drone para ver um pouco melhor aqui a situação. E observe que na hora que você regulariza, você potencializa, você possibilita que o município consiga ter políticas públicas de habitação, de segurança, de saúde. Por quê? Porque vai gerar a economia e sem dinheiro ninguém faz nada. Eu faço a pergunta aqui, né, para quem está ouvindo a gente. Sem dinheiro a gente faz o quê? Então, sem uma boa economia, município nenhum, o melhor gestor que possa ter, ele vai conseguir fazer nada. Então, o registro de imóveis, sim, é um registro econômico. E está tudo certo, e graças a Deus que ele é, porque através de ser um registro econômico e social, não é nem econômico e social, é social e econômico, eu acho que a ordem é mais ou menos essa, a gente consegue auxiliar tantos outros direitos, execução e concretização de direitos que vão além das políticas de habitação diretamente, né? E eu acho que o RI, sabe, o registro de imóveis, Érica, ele vem democratizando, sabe, direitos, ele vem democratizando os dados. Então, a Ana falou muito bem da questão do mapa, né? Então, é um mito, gente, isso é um mito que tem sobre o registro de imóveis, que a gente quer guardar os dados para a gente, que a gente não quer divulgar. É o contrário.
É o contrário. Então, assim, isso para a gente é muito óbvio, mas nós estamos inseridos nesse processo de construção do registro eletrônico. Mas o óbvio precisa ser dito. O registro de imóveis, ele se dedica na democratização desses dados, né? Tratar esses dados, cuidar desses dados, trazer dados com qualidade e segurança para que a sociedade, a economia, o mercado, ele possa, dentro do seu espectro de atuação, funcionar de forma saudável. Né? Então, por exemplo, quando a gente consegue democratizar esses dados de forma dados seguros, a gente diminui as assimetrias de mercado, as assimetrias informacionais, e a gente vai conseguindo auxiliar nesses diversos setores, esses diversos players que a gente chama, a entregarem também a sua máxima potência. Então, eu acredito que, além de acolher, de cuidar, né, de cuidar individualmente daquele protocolo, que na verdade são vidas, não é uma vida por protocolo. Quantas vidas a gente cuida em um único protocolo? Então, imagina que, por exemplo, naquele determinado cartório entraram 50 protocolos naquele mês. Se a gente colocasse uma pessoa, uma vida por protocolo, já seriam 50 pessoas ou 100 pessoas, quantos protocolos sejam. Mas ali tem muito mais do que uma vida por protocolo. Né? E são histórias, então eu acho que em um momento a gente, na vida das pessoas, a gente consegue cuidar, acolher de forma individualizada, sabe? Individualizada mesmo. Cada vida, cada história, cada sonho, cada projeto. E de forma macro, a gente é um agente de desenvolvimento econômico muito importante que viabiliza, né, que é o nosso principal objetivo aqui, a questão social e de desenvolvimento do nosso país. Respirando, porque o assunto é muito importante e eu fico eufórica quando escuto vocês duas falando, e já me utilizando das palavras de vocês, quebrando mitos, ou como a Carol começou agora a falar, que eu não vou mais esquecer, subindo o drone e falando de valor, porque nós estamos aqui desde o começo falando do valor do registro de imóveis. Começando pela Ana e depois pela Carol. Ana, quando a gente aplica esse valor à aquisição de um registro de uma casa que alguém compra, por exemplo, que a gente entende e leva esse título até o cartório de registro de imóveis, sem falar em custo financeiro, mas esse valor que está por trás do custo financeiro é aplicado em quê? Quando eu compro um imóvel, eu vou até o registro de imóveis registrar aquele título, aquele valor, aquela soma que é paga para o registro ser realizado, com as suas taxas, com seus impostos, reverte em quê? Ali cabe de tudo, viu, Érica? Mas o fato é que, bom, primeiro dizer que a normatização de emolumentos ela é estadual, então essa regra ou essa fórmula varia de estado a estado, né? Aqui em Minas, por exemplo, a cada R$100 que você paga para um serviço qualquer que seja, de 30 a 50 ficam diretamente com o Tribunal de Justiça, né, que é a taxa de fiscalização judiciária. Essa taxa aqui em Minas ela varia de acordo com o valor do imóvel, a proporção, mas ela é no mínimo 30%. Né? Além desse valor, ainda temos o ISS, né, que também varia de 3% a 5%. Temos o fundo de compensação, que aqui em Minas é o Recomp, que é 7%, que também sai do valor dos emolumentos. Isso sobre o valor que fica com os registros de imóveis, ou o tabelionato de notas, enfim, com o extrajudicial, vai incidir ali o imposto de renda de 27,5% sobre, né, os emolumentos líquidos do registrador, né? Então, é preciso que se compreenda que no valor pago ao extrajudicial estão embutidas uma série de valores que são repassados a outras entidades, né? Então, você tem, aqui em Minas, por exemplo, recentemente o Ministério Público passou a receber, a Advocacia Geral do Estado passou a receber, a Procuradoria Geral do Estado passou a receber, a gente tem estados em que tem
uma parcela que vai para a Santa Casa, enfim, tem de tudo ali, sabe, Érica? Isso tem que ser analisado estado a estado. Mas, sem sombra de dúvida, são valores, né, que são arcados aí pelo usuário e que não ficam efetivamente dentro da atividade. É preciso analisar realmente com drone, não é, Carol? Quando você leva o seu título e você paga, e não dá para a gente olhar e falar assim, isso aqui tudo é do cartório? Suba teu drone, Carol, para as pessoas verem que você vem. Pode subir esse drone para a gente explicar esse fatiamento. Vamos lá, né? Em complemento também, a Ana falou, né? É só um pouco mais do mesmo, mas de outro estado, né? Porque a gente, como a Ana falou, a gente tem as tabelas estaduais. Então, primeira coisa, tem natureza tributária. Então, a gente não tem essa discricionariedade de dizer, isso aqui está caro, isso aqui está barato, isso aqui eu vou cobrar, isso aqui eu não vou cobrar. Existe, tem natureza tributária, nós temos que fazer essa fiscalização, somos cobrados por isso, né? E aí, quando a gente começa a falar desses repasses, a gente verifica que a grande maioria não fica para o cartório. Né? Então, a gente é muito mais fiscal dessa cobrança desse tributo do que propriamente destinatário dele. Né? Então, assim, a gente exerce uma atividade pública em caráter privado. O que isso quer dizer? É um outro mito muito grande assim que a gente vê. Né? As pessoas, elas acham que a gente umas acham que a gente fica com tudo, outras acham que a gente é servidor público, né? Até dentro dos próprios braços da justiça, a gente não tem essa compreensão sobre a natureza da nossa atividade, né? E que às vezes termina em decisões, às vezes, que a gente não pode nem cumprir, a depender da questão da interpretação tributária. Mas, por exemplo, aqui na Bahia, nós repassamos mais de 50%. Então, vai para o Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública, Ministério Público, vai para o Fundo de Compensação, né, dos atos isentos e gratuitos do Registro Civil. Observem, quando você vai no cartório de registro de imóveis, que você faz o pagamento para registrar um imóvel seu, você também está subsidiando a atividade do registro civil, casamento, nascimento, falecimento. Então, existe uma estrutura muito grande do nosso sistema. E aqui na Bahia, né, eu não poderia deixar de falar, a gente teve a recente criação do FEURB, que é o fundo que é utilizado para ressarcir alguns atos, né, de forma não com valor econômico, para a realização da regularização fundiária. Observe que a gente percebe que sem a regularização fundiária a gente não vai conseguir realmente avançar enquanto sociedade. Então, do que fica depois que a gente tira todos esses repasses, ISS que vai para o município, imposto de renda que é de pessoa física 27,5%, por enquanto, o que fica, a gente tem que manter a estrutura da serventia. Então, do clipe que você vê, a luz que você vê, ao prédio, aos funcionários, ao fardamento, ao investimento em tecnologia. Então, tudo isso vem de quando a gente faz, as pessoas fazem, né, o aporte daquele tributo que tem previsão na tabela estadual. Então, muitas vezes, a gente atende no cartório as pessoas para tentar entender qual é a base de cálculo dos emolumentos, por que é aquele valor. E quando a gente explica isso, as pessoas começam a entender. Sério? Quantas vezes, quando eu explico isso às pessoas, mas é isso mesmo? Gente, então, aí, quantas vezes eu escuto, mas vocês são loucos, e a responsabilidade, nossa, né, é muito grande por cada ato que se faz, que se pratica. E mais, imagine, hoje, quando você forma, começa a trabalhar, enfim, quando começa a entrar um dinheirinho, que é a primeira coisa, geralmente, que a gente pensa em comprar, né? Eu preciso ter um transporte. Eu preciso parar de andar de ônibus ou de carona, de não sei o que, eu quero comprar um transporte. Quando a gente compra um transporte, o que é que a gente pensa logo em fazer? Poxa, foi tão difícil juntar aquele dinheirinho para conseguir ter esse patrimônio, tem que colocar um seguro. Né? E a gente tem nas nossas redes sociais um vídeo muito, muito interessante do colega falando sobre essa questão, a comparação do valor do registro com o valor do seguro de carro. Então, você vai lá e todo ano você paga o seu seguro do carro para garantir a proteção à sua propriedade do carro. Lembre, quando você sai da concessionária, ele já desvalorizou. E cada ano ele vai desvalorizando mais. E o seguro parece que vai aumentando.
Quando você vai no cartório e faz o registro da sua escritura pública, você vai pagar uma única vez para que a agente de registro de imóveis fique protegendo ad eterno a sua propriedade. Você só vai pagar novamente alguma coisa para o registro de imóveis se você for usar um outro serviço, ou se você for transmitir esse imóvel, ou se você precisar de uma certidão, ou se você precisar fazer alguma coisa que tenha, geralmente, alguma conotação econômica. Então, observe como a proteção do direito de propriedade, a proteção desse ativo financeiro, que é o imóvel, ela ainda é barata, comparada ao nível de responsabilidade, de segurança que o registro de imóveis consegue entregar para aquele proprietário. Érica, você me permite muito rapidamente fazer uma complementação na fala da Carol, porque esse estudo que ela fala, né, até do colega Renato Martins, lá do Registro de Imóveis de Caçador, né, em que ele compara o valor de um seguro anual, né? Então, se você tem, por exemplo, você é uma mulher que já paga um seguro mais barato, tem cerca de 40 anos que também já é um seguro mais barato, e o seu carro está em torno, né, o custo dele, assim, o valor dele de 150 mil, né, você vai pagar aí o quê? 2 a 3 mil reais de seguro por ano, né, para um bem que se desvaloriza todos os anos. Mas não só isso, né, eu costumo falar também nas minhas palestras o seguinte: quando você tem dinheiro no banco, né, você vai lá, você recebe o seu salário, aí sobra ali um dinheirinho, você vai lá e vai reservando aquele salário, vai guardando aquele dinheiro. Pelo menos uma vez por mês você entra no seu aplicativo do banco e você confere, né? O dinheiro rendeu, tá lá ainda, né? Assim, não sofri nenhum golpe virtual, né? Ninguém clonou meu cartão, não teve nenhum engano do banco. Quer dizer, é uma coisa que você entra ali pelo menos uma vez ao mês, se você não for muito diligente, para conferir, né, o lugar onde está guardado seu dinheiro está lá mesmo. Quando você compra um imóvel, e aqui eu quero até ressaltar, né, que a imensa maioria da população vai adquirir um único imóvel ao longo da vida, né? Quando você compra um imóvel, eu sempre pergunto isso também para minha plateia, eu falo: o senhor comprou o seu imóvel quando? Eu comprei o meu imóvel em 1989. Quantas vezes o senhor já foi ao cartório para saber se ele ainda continua no seu nome? A pessoa me responde assim: nenhuma. Tipo, é óbvio que o imóvel ainda está no meu nome, né? Por quê? Porque ele tem confiança no nosso trabalho, né? No trabalho do registrador imobiliário. Então, o valor é um valor que pode ser alto? Sim, é um valor que pode ser alto. Mas provavelmente você só vai pagar uma vez na vida e o retorno em termos de segurança é muito maior do que aquilo que você investiu. Então, a minha sugestão é: se você deixou de registrar um imóvel porque você achou caro, reveja o seu posicionamento, porque certamente, se você tiver problemas e precisar, né, acionar a justiça, por exemplo, para reaver aquele bem, você não vai gastar menos de 10 a 20 vezes o que você gastaria para fazer o registro, né? Então, encare o registro do seu imóvel como um seguro que você faz para sempre, sem precisar renovar todo ano, né, e que nunca vai te deixar na mão. Aprendemos com profundidade e grandiosidade sobre o valor do registro de imóveis, observando e absorvendo com valor o que essas grandes diretoras e grandes registradoras trouxeram para a gente. Ana, suas palavras finais, por favor. Eu queria mais uma vez agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui hoje, falar. A gente está gravando, pessoal, não sei se eu posso falar, se não puder depois você corta, viu, Eric? Mas nós estamos gravando aqui num dia emblemático, que é o dia do notário do registrador, né? E hoje cedo eu vi um post da minha queridíssima amiga Moema. Moema, um beijo para você, tô com saudades. Sobre como ela tem orgulho da profissão que ela tem, né? Então eu faço das palavras da Moema as minhas palavras. Eu tenho certeza absoluta de que o meu trabalho permite fazer um mundo melhor para todo mundo, né? E no final das contas, para mim, ser registradora de imóveis é isso. Trabalhar, né, para que mais pessoas tenham mais oportunidades, que possam ter os mesmos direitos e o mesmo acesso que eu tenho, né, hoje. Então,
é isso, né? Tenho muito orgulho da minha profissão e de poder vir falar isso aqui hoje para todo mundo. Obrigada. Você devia ter deixado eu falar primeiro, porque a Ana falou, eu já fiquei aqui com vontade de chorar e agora pronto, como é que vai ser? Olha, assim, é muito parecido e quando a gente conversa, né? Quando a gente vai conversando com os afins, a gente vai pensando, poxa, aquela pessoa está dentro da minha cabeça ou ela está dentro do meu coração, ela está sentindo a mesma coisa que eu. Isso é muito bom. Isso dá um sentimento de pertencimento, porque a luta, né, a caminhada, ela não é fácil. E aí quando a gente vai se reenergizando, nós nos reunimos aqui hoje para gravar um podcast, para tentar entregar, né, algo de qualidade, com muito coração, para quem está ouvindo a gente, mas a gente também reenergiza, reabastece, né, assim, a fala de cada uma vai revigorando e deixando a gente com mais combustível para seguir, né, nessa caminhada. Meu sonho era ser defensora pública, porque eu sempre acreditei que eu queria cuidar de gente. Sempre acreditei que eu queria cuidar de gente. E a gente vai encontrando pessoas ao longo do caminho e geralmente vai encontrando grandes mulheres, né? Que vão ajudando a gente. Enfim, eu precisaria de um podcast de um dia inteiro, acho que para poder ressaltar várias mulheres aqui que me fizeram estar onde eu estou hoje e com quem eu pretendo seguir, né? Até muito além e depois, como são vocês duas, né? Minhas grandes colegas. E aí, eu vim parar no registro de imóveis por um acaso, porque eu queria ser defensora para cuidar de gente. E aí, quando eu chego no registro de imóveis, eu me encontro num lugar que tem muita potência para a gente continuar cuidando de gente. Né? Então, assim, a minha fala final é sobre isso também, complemento o que a Ana acabou de falar, com outras palavras, com as palavras dela. A gente está aqui tentando cuidar dessas pessoas, cuidar de pessoas para fazer sentido ao acordar, ao dormir, a gente muitas vezes deixar nossas famílias, enfim, né, pela luta institucional para cuidar de pessoas. E, como dica jurídica, gente, consulta a matrícula do imóvel antes de comprar, né? Não compra algo que não está regularizado no registro de imóveis. Para um pouquinho para se informar sobre o quanto a gente pode, o registro de imóveis pode fazer diferença positiva na sua vida, na vida da sua comunidade, né? Entender um pouco mais assim sobre as obrigações de todos esses atores, como é o município, para que ele possa realmente cuidar do parcelamento do solo e da regularização fundiária. E é isso, é agradecer mais uma vez, dizer, gente, que quando eu venho eu falo demais, porque eu fico com medo de não ser convidada de novo, então eu falo logo tudo, né? Fico falando muito. Mas brincadeiras à parte, um beijo enorme no coração de todas vocês. É sempre um prazer estar aqui. Carol, Ana, sim, a gente está falando aqui de um episódio inteiro do valor do registro de imóveis, mas como a Ana adiantou, hoje, no dia dessa gravação, é o dia dos notários e dos registradores, e em nome de todos, eu quero dizer para vocês duas que é uma honra estar em uma função em que nós temos duas grandes registradoras e duas grandes representantes da nossa atividade que, de fato, levam para a sociedade o que nós fazemos na essência. Nós não batemos carimbo, nós lidamos com pessoas, com histórias e com sonhos. E é por isso que eu quero dizer muito obrigada a vocês duas por serem nossas representantes e, para mim, poder dizer que honra ser colega de vocês. Muito obrigada por esse episódio de hoje. E aqui a gente finaliza lembrando sempre: o registro não é um lugar onde a gente apenas guarda documentos. Ele é o sistema que garante que cada imóvel tem uma história clara, segura e protegida. É graças a ele que o cidadão pode comprar, vender, herdar, financiar, investir e construir sua vida com tranquilidade. É o registro que evita fraudes, organiza cidades, dá segurança aos negócios e abre portas para políticas públicas que transformam territórios e famílias. E como a Carol lembrou, tire a matrícula do seu imóvel, né? Tenha a sua propriedade dentro da matrícula do imóvel. Cada matrícula registrada é um ato de cidadania, um alicerce da segurança jurídica e um passo decisivo na construção de um Brasil mais justo, transparente e, com certeza, mais humano. Como você nos acompanhou até aqui, sabe, esse episódio sai sempre no dia 21 de cada mês e esse aqui também não será diferente. No dia 21 desse mês,
com mais uma conversa que descomplica o mundo registral e mostra como ele faz parte do seu dia a dia. E como você já sabe, a gente se encontra sempre nas mídias sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Esse é o seu podcast, o RIBcast. Muito obrigada por estar conosco até aqui e até a próxima.